Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, em meio a esse caos que é o nosso clube. Muita coisa acontecendo no Vasco, demissão de diretor. Felipe vai ficar no Vasco, vamos falar aqui do Diniz, quando que ele será apresentado, já está trabalhando lá no CT do Vasco. Também o grande desejo do Vasco em contratar o Rodrigo Caetano, que já falou sobre o interesse do Vasco e não fechou as portas para o nosso clube. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, após a derrota para o Vitória com um jogador a mais, se instalou o caos totalmente dentro do Vasco, entre os torcedores, entre a diretoria e principalmente internamente dentro do Vasco, cara. Muita coisa está acontecendo dentro do clube e ontem tivemos, enfim, a demissão do Marcelo Santana. Ele não é mais diretor executivo do Vasco e, após a sua saída, ele deixou bem claro em um texto nas suas redes sociais que ele não era o responsável na escolha dos nomes que eram contratados pelo Vasco. Ou seja, não foi o Marcelo Santana que trouxe Lloyd Augusto, que trouxe Benjamin Garré, Maxime Domingues, Jean Davi, Maurício Lemos e por aí vai. Não foi ele que escolheu os nomes dos jogadores, ele somente fazia o trabalho burocrático nessa situação e os nomes eram escolhidos por pessoas acima dele, né? Com certeza o Pedrinho era o grande responsável aí na escolha dos reforços e por isso que a gente está lá embaixo na zona do rebaixamento, né? É um presidente que não sabe nada de futebol e acha que sabe tudo, né? E contratou esse monte de resto de jogador para o Vasco, jogadores refugos, encostados em outros clubes e que vieram de clubes minúsculos, muito inferiores ao Vasco, né? E ele achou que esses jogadores seriam capazes de fazer alguma coisa e essa situação só veio a público devido à demissão do Marcelo Santana. A gente sabia, sim, a fundo que poderia estar acontecendo isso, que o Pedrinho era quem mandava e desmandava, ele que escolhia a dedo os jogadores que ele queria contratar, mas isso ainda não era confirmado, era só especulação. Hoje é confirmado, hoje é fato, hoje é realidade. O Pedrinho é quem contrata esses jogadores fraquíssimos para o Vasco, ele escolhe realmente a dedo quem ele quer ver vestindo a nossa camisa, e por isso que a gente está lá na zona do rebaixamento. Como eu falei, é um cara que não sabe nada de futebol e ele está afundando o Vasco mais uma vez aí, caminhando a largos passos para mais um rebaixamento na nossa história. Fato é de que essa saída do Marcelo Santana esclareceu totalmente isso daí. Ele que foi extremamente criticado por todos nós vascaínos, não teve a menor parcela de culpa nisso tudo. Ele somente era um fantoche nesse esquema podre da diretoria do Vasco, né? Onde amigos são privilegiados, onde você vê pessoas incapazes de estarem trabalhando no Vasco, estando dentro do clube, o próprio presidente é incapaz de ser presidente do Vasco, está lá. Com certeza é muita coisa incompetente acontecendo dentro do Vasco, né, cara? Mas deixem nos comentários o que você achou dessa demissão do Marcelo Santana, se você achou justo, se você leu o texto aí que trouxe o Marcelo Santana, deixando bem claro, quem escolhe as contratações é o Pedrinho, quem escolhe os jogadores é ele. E além dessa demissão aí do Marcelo Santana, o torcedor vivia grande expectativa também da saída do Felipe e também de outras pessoas que trabalham na diretoria do Vasco e até mesmo do preparador físico Daniel Félix. Porém, foi confirmado hoje pela manhã que o Felipe seguirá como diretor técnico, mas terá novas atribuições com a chegada do Fernando Diniz. Ele não terá tanto respaldo assim, mas vai continuar com a mesma função que ele vinha exercendo antes de se tornar treinador ali, interinamente do Vasco. Isso aqui é uma palhaçada, é um descaso com o torcedor vascaíno. Claramente não existe mais clima algum para o Felipe continuar no Vasco. E mesmo assim, pela amizade que ele tem com o Pedrinho, ele é mantido aí, mais uma vez, como diretor técnico do Vasco. E se não for promovido a diretor executivo, hein, cara? Eu tenho minhas dúvidas, tenho seríssimas dúvidas se ele não será promovido aí a diretor executivo, ganhar mais poder dentro do Vasco. Porque ele é meio que uma espécie de vice-presidente do Pedrinho dentro do clube, né? Pessoas que estão no dia a dia do Vasco já revelaram isso, né? Que o Felipe tem uma participação muito grande nessa diretoria. Com certeza ele não seria demitido, né? Tava bem nítido para todo mundo que o Pedrinho não seria homem suficiente para mandar embora o Felipe. Ele vai continuar aí fazendo mais um péssimo trabalho dentro do Vasco, né? Infelizmente, essas são as notícias que temos a respeito da demissão do Felipe. Deixem nos comentários a sua opinião sobre esse assunto também. Amanhã o Vasco irá enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana, jogo fora de casa lá na Argentina, às 9h30 da noite. E essa partida terá transmissão em TV aberta no SBT e também
no Paramount Plus aí, um sistema de streaming que você tem que fazer assinatura. O Vasco vai enfrentar o Lanús precisando pontuar para seguir vivo ainda na Sul-Americana. Se perder o jogo, praticamente dará adeus dependendo do resultado da outra partida. Puerto Cabello e Melgar, quem perder desse jogo praticamente também já estará eliminado aí da Sul-Americana, mas o vencedor abrirá 3 pontos de diferença para o Vasco. Se o Vasco perder para o Lanús e, por exemplo, o Melgar ganhar do Puerto Cabello, o Melgar ficará a 2 pontos à frente do Vasco. No confronto final teremos Melgar e Vasco. O Melgar joga por um empate em São Januário contra o Vasco. Se o Vasco não vencer o Melgar, estará eliminado da Copa Sul-Americana em caso de derrota amanhã. Vamos torcer para que o Vasco pelo menos empate essa partida. A vitória é praticamente impossível. O Vasco não ganha jogos fora de casa, mesmo com a estreia do Fernando Diniz, que já está comandando seu primeiro treinamento lá no Vasco. Deverá acontecer a entrevista coletiva dele somente na quinta-feira, após a volta do Vasco lá da Argentina, mas aparentemente ele vai estar à beira do gramado amanhã sim, comandando o time do Vasco, já está comandando seu primeiro treinamento, conhecendo os jogadores, passando aí a sua filosofia aos jogadores, né, ou pelo menos tentando, que é muito pouco tempo para ele implementar alguma coisa, mas esperamos que pelo menos a postura amanhã mude desse time do Vasco, porque foi patético o jogo do Vasco contra o Vitória, cara, ali, sinceramente, foi um dos piores jogos da história do Vasco, assim também como o Puerto Cabello. O Vasco que chega a 8 jogos sem vitória, com certeza aí, faz um tempinho que a Vasco TV não faz um bastidor lá pra gente assistir, né? Isso aí mostra também a grande incompetência da diretoria, que há mais de 8 jogos, os caras da Vasco TV não conseguem fazer um bastidor pro torcedor ver como que é uma vitória do Vascão, né, cara? Até nisso aí o torcedor sofre. Mas, falando sério, o trabalho do Fernando Diniz começa lá no CT Moacir Barbosa. A gente espera que ele seja o salvador da pátria, porque se ele não for, o Vasco estará na segunda divisão em 2026. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa estreia do Diniz amanhã contra o Lanús, se você acredita que ele vai fazer um bom trabalho, se você confia que o Vasco tem condições de vencer o jogo amanhã. Bom, com a demissão aí do Marcelo Santana, o Vasco já mira o seu novo alvo, o seu grande sonho é contratar o Rodrigo Caetano para ser o novo diretor executivo. É uma situação complicada, até porque o Rodrigo Caetano está trabalhando na CBF, mas segundo o Globoesporte.com, o Vasco estaria contando com a grande indefinição que é hoje a CBF, onde o presidente pode sair em qualquer momento devido a vários problemas aí judiciais e pode ser que o Rodrigo Caetano deixe a CBF. E um fator importante que favorece ao Vasco é o desejo dele de continuar morando no Rio de Janeiro. E ele seria o grande alvo da diretoria do Vasco para ser contratado e trabalhar como diretor executivo do nosso clube. Vale ressaltar que, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que teria entrado em contato com o Rodrigo Caetano, ele revelou ao jornalista que todos sabem do carinho enorme e gratidão que ele tem pelo Vasco, só que até esse momento não recebeu nenhum contato e nenhuma proposta oficial do clube, mas deixou bem claro que não fecha as portas para o Vasco. Até o momento ele não recebeu proposta, dependendo da proposta que o Vasco fizer e for do agrado do profissional, pode ser que ele aceite trabalhar no Vasco, que seria claramente o melhor nome disparado para ser o diretor executivo, mas tem que dar poder para ele. Se você trazer um cara mais burocrata para fazer um trabalho, assim como fazia lá o Marcelo Santana, somente de dar o ok para ele negociar, seguir nas negociações, sem ele opinar nos jogadores, sem ele achar que o projeto esportivo é bom, não vale a pena você pagar um salário exuberante ao Rodrigo Caetano sem dar respaldo a ele. Ele tem que vir respaldado com o Pedrinho, dando o mínimo possível de opinião nas negociações e deixando essa parte para o Rodrigo Caetano e também para o Fernando Diniz. Nem o Felipe tem que dar palpite nessa situação, porque o Rodrigo Caetano é um profissional muito mais competente do que Pedrinho e Felipe juntos, muito mais mesmo. Com certeza ele sozinho faria um trabalho muito mais competente do que o próprio presidente do Vasco, né? Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer, se o Vasco vai conseguir contratar o Rodrigo Caetano. Eu particularmente não acredito que o Rodrigo Caetano virá para o Vasco, mas está aí as notícias, a gente tem que trazer aqui no canal. A minha opinião é que ele não vem, mas se vier, vou ficar muito feliz. E o futebol do Vasco tem que começar a ter grandes mudanças. Tinha que começar pelo presidente, tinha que ser o primeiro a pedir o boné e sair do Vasco, mas ele não fará isso, tampouco demitiu seu grande amigo Felipe. E o que a gente espera é que traga alguns profissionais melhores, né? Como, por exemplo, o Rodrigo Caetano, e precisa melhorar e muito o projeto de scout do Vasco, mandar embora todos esses scouts que são amigos do Pedrinho, que trabalharam no Bangu, que não servem para trabalhar no Vasco. Esses caras têm que ir para a rua, mano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer a qualquer momento aqui no canal, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.